A Energia Técnica é uma empresa de projetos de engenharia, de edifícios e infraestruturas. Abarcamos aquilo que comumente se designa como as especialidades eletromecânicas dentro desse ambiente, mais uma ou outra conforme as necessidades dos clientes, e a tecnologia é um aspecto fundamental do trabalho que nós fazemos. Hoje, à data de hoje, todo o nosso trabalho é desenvolvido sobre uma plataforma de IT e todos os projetos são desenvolvidos com um suporte de software específico. Existe algo transversal que é, digamos, a representação daquilo que nós projetamos num formato comunicável que comumente chamamos de desenhos. Até muito recentemente, e ainda hoje vai continuar a utilizar, já vou fazer uma breve abordagem a isso, o que designamos como software de CAD, ou seja, os nossos desenhos, os nossos projetos estão diretamente relacionados com o desenvolvimento do projeto de arquitetura e as nossas instalações são representadas sobre os projetos de arquitetura. Recentemente, essa representação está a passar, digamos, do que nós chamamos uma representação em 2D para uma representação em 3D. No nosso caso, em concreto, essa representação tem mais ou menos significado conforme a especialidade de engenharia que estamos a falar. As especialidades mais associadas a esse tema são especialidades que têm uma ocupação volumétrica qualquer, e daí o volume aparecer a representação em 3D, até porque essa representação realça e motiva determinadas coordenações de projeto que têm exatamente a ver com a ocupação 3D de todas estas coisas e, portanto, salvaguardam uma qualidade do projeto final melhor. Esse é um histórico que tem já há alguns anos, esta parte. Percebemos assim que, digamos que essa ferramenta está disponível e que essa necessidade começa a surgir. Portanto, isto são razões, digamos, cruzadas entre a disponibilidade da tecnologia, algumas obrigações regulamentares, o mercado a reagir a isso, sejam os arquitetos a começar a trabalhar com essa ferramenta, e percebe-se, não é? Porque o impacto, digamos, em 3D do elemento de arquitetura é fundamental. Acho que é evidente, para não é preciso ser técnico para entender que tem esse impacto. E nós só podemos desenvolver os nossos projetos com essa ferramenta se antes os arquitetos também o tiverem desenvolvido, porque, como disse antes, como os nossos projetos são representados sobre a arquitetura e depois da arquitetura, se essa preparação não existir, nós também não o conseguimos fazer. Percebemos que a utilização dessa ferramenta teve um impacto maior em determinados países em relação ao nosso, nomeadamente nos anglo-saxónicos, e, por exemplo, nós temos essa percepção, nomeadamente a Inglaterra, por exemplo, é um exemplo muito forte disso. Mesmo hoje em dia, até porque, digamos, estão mais envolvidos, têm obrigações até de utilização dessa ferramenta muito implantada. E, portanto, tem a ver com isso. Hoje em dia sentimos claramente que o mercado já começa, digamos, entre aspas, a obrigar a utilização dessa tecnologia, porque as próprias consultas dos serviços de engenharia já vão começando a solicitar que também os nossos projetos sejam desenvolvidos sobre essa base. Nós, na Energia Técnica, estamos ainda nos primeiros passos de trabalharmos com mais força com essa ferramenta.
mas é um processo que implica recursos específicos e, digamos, formação das pessoas e ter também acesso, digamos, à ferramenta. São tudo situações que implicam investimento e implicam tempo para se poder trabalhar corretamente com elas. E mesmo que assim venha a ser, e não tenho dúvidas que nós já temos, digamos, técnicos que desenvolvem o trabalho nesse formato, mas vamos precisar de reforçar, digamos, essas competências, mas teremos sempre necessidade de uma parceria com uma empresa como a NDBIM. Porquê? Porque no limite, os nossos recursos são sempre limitados e têm que estar associados, digamos, ao nosso mercado e à nossa dimensão de mercado. E existe com regularidade solicitações que necessitam de recursos diferentes de projeto para projeto. E é impossível uma estrutura como a nossa estar-se a adaptar com todos os recursos internos a um processo que tenha mais requisitos, que por acaso poderemos ter a sorte de contratar, e depois a seguir temos projetos mais pequenos, não têm tantos recursos e a empresa não consegue ter essa flexibilidade de aumentar recursos e diminuir recursos. Portanto, haverá e já temos, e serão reforçados, como disse antes, recursos base para nós podermos ter as nossas competências internas, mas precisaremos sempre de reforço, com mais continuidade, mais pontual, mas precisaremos sempre. Além de um aspecto muito importante, é que uma empresa como a NDBIM tem, com certeza, as suas competências focadas nisso, não é? E, portanto, têm uma capacidade sobre esse tema sempre, digamos, superior à nossa interna, e, portanto, é sempre uma mais-valia que possamos estar disponíveis todos, a NDBIM connosco e nós com a NDBIM, para podermos fomentar essas parcerias nos desafios que vão aparecendo. Eu diria que, por um lado, a utilização dessa ferramenta e dessa tecnologia é uma inevitabilidade. As coisas estão a correr muito rapidamente para isso. É fácil admitir que, se houver organizações muito pequenas e que tenham normalmente acesso a projetos relativamente pequenos, possa não ser tão importante. Mas, e vamos generalizar isso a uma empresa que já tenha projetos médios, mesmo que neste momento ainda consiga haver alguma penetração no mercado trabalhando com ferramentas, digamos, mais convencionais, é uma inevitabilidade. Eu diria que a nossa aproximação não estará muito longe da ideal. Isto porque a atividade é uma atividade que tem sérias limitações em termos de recursos financeiros. Digamos que é uma atividade pouco reconhecida e o processo em si não é um processo muito lucrativo, que nos permita, digamos, quando nós quisermos e precisarmos, vamos fazer este investimento ou outro. Portanto, o investimento tem que ser gradual, mas principalmente quem o pense fazer, informar-se bem, nomeadamente com quem já tenha essa competência, como uma empresa como a NDBIM ou outros colegas que já tenham na sua organização esse passo mais avançado, para entenderem bem as implicações que tem. E depois, a partir daí, é como todas as outras coisas, é preciso ganhar as competências, e eu penso que se deve ir gradualmente, porque a experiência depois vai trazer o resto. Okay, precisamos de competências iniciais para podermos começar a trabalhar, mas depois é a experiência que vai dar, digamos, a sensibilidade realmente do que é que implica trabalhar com essa ferramenta. Portanto, passo a passo, com algum cuidado, até porque o tema do investimento é significativo, quer seja na própria ferramenta, quer seja em ganhar as competências, porque é preciso tempo, não é de um dia para o outro que se consegue, digamos, ser independente trabalhando com uma ferramenta como o BIM.
As vantagens que vimos, principalmente, foram ao nível da compatibilização das várias especialidades técnicas, a capacidade de identificar atravancamentos, incompatibilidades que muitas vezes não são vistas numa análise 2D ou num desenho planificado. Tem todas estas vantagens. Conseguimos identificar algumas lacunas que estavam a existir em alguns projetos por essas mesmas dificuldades de cruzamentos, quer das nossas especialidades, quer também ao nível da parte estrutural e da parte da arquitetura, e isso para nós tornou-se grandes vantagens em antever logo em fase de projeto algo que se perspectivava que iriam ter dificuldades numa fase futura de execução de obra. A capacidade que a NDBIM sempre nos demonstrou e toda a consultoria que nos foi passada do seu know-how em termos desta nova especificação e deste nível de detalhe trouxe-nos toda ela muita confiança, acabou por nos trazer também saber que a experiência que a NDBIM tem, que em todo o projeto, neste em específico e noutros, era sem dúvida uma mais-valia que devíamos de contar e principalmente transmiti-la também não só aos nossos clientes para que os projetos futuros tenham esta base, mas também para que a própria arquitetura que ainda não está a desenvolver os projetos com este grau de detalhe, este nível de detalhe e com esta metodologia 3D, pudessem começá-lo a fazer e trazer todas as vantagens para o processo e ter um cliente no final da obra e quer a sua execução ser o mais consistente e o mais detalhada possível. Os conselhos é que esta tecnologia BIM vai ser uma tecnologia que todos os projetos no futuro vão ter, ou seja, não estar a optar por esta metodologia é um handicap que todas as empresas e todos os gabinetes de projeto vão ter no futuro, ou seja, é rara a empresa que consiga consolidar os seus clientes no futuro caso não tenham esta metodologia, porque vão ser claramente ultrapassados. E aquilo que nós entendemos é que esta aposta deverá ser feita o quanto antes, com técnicos capazes de poderem dar-nos esse know-how para que nós também possamos depois transmiti-lo de uma forma capaz, não só aos nossos projetos, mas como aos nossos futuros clientes, que não há dúvida que será uma tecnologia para o futuro.